Olá, tudo bem? Estamos de volta, dando sequência a uma série de leitura diária. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, também compartilhe o vídeo e ative o sino de notificação. Roda o vídeo. Muito bem, estamos de volta, dando sequência a esta série de leitura diária. Neste momento é a leitura diária da terça-feira, da lição de número 6 do segundo trimestre de 2021. A leitura diária de hoje está baseada em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Sinais do apostolado. Isto é, a epígrafe da leitura diária de hoje. Sinais do apostolado. E o que é apostolado? Não é? Apostolado vem da palavra apóstolo. Não é verdade? Tudo indica que quer dizer o quê? Sinais do ministério apostólico de Paulo. Sinais do seu ministério, ou no exercício do seu ministério. Sinais do apostolado. Houve muitos sinais na vida ou no ministério do apóstolo Paulo. Um deles nós encontramos aqui, Lucas escreveu capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículo 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Veja o grau de poder de sinais na vida do apóstolo Paulo, no seu apostolado ou no seu ministério, de forma que ele não podia ir e enviava o lenço, o avental. Quando chegava lá, prodígios, maravilhas e sinais aconteciam. Que interessante! Você vai ver também que quando Paulo passava naquela cidade, que a moça com espírito de adivinhação, ela falava elogios, e Paulo recebeu a revelação de Deus pelo Espírito Santo, expulsou aquele espírito mau, e a moça foi liberta. Por causa disso, dos sinais, Paulo foi preso, né? E estando preso, sofre, né? Mas a verdade é que os senhores que estavam por trás daquela moça, ganhando dinheiro com o seu espírito de adivinhação, começaram a perder dinheiro, né? Porque onde o evangelho chega, onde o reino de Deus chega, o inferno começa a abrir falência, o reino das trevas vai perdendo. Inconformados, os homens prenderam a Paulo e ao seu companheiro, né? Muito bem. Mas os sinais não param por aí. São muitos os sinais na vida do apóstolo Paulo. Eutico, que cai da janela, né? O sermão, não sei se Paulo pregava igual a mim, que dava sono. É verdade? Eutico cai da janela e possivelmente morre. Paulo desce lá do 3º andar, vai lá, abraça, e o jovem recobra a vida. Muito bem. São alguns dos sinais no apostolado ou no ministério do apóstolo Paulo. Muito bem. Neste capítulo 12, da base da nossa leitura diária de hoje, Paulo está insatisfeito, né? Nesse capítulo 12 todinho, você lê aí em casa, Paulo vai falar de um homem que foi ao 3º céu. Este homem é ele mesmo, e viu coisas grandes, inefáveis, né? Coisas maravilhosas. Foi ao 3º céu. Neste capítulo 12 de 2 aos Coríntios, Paulo fala do espinho na carne, uma pessoa que mandava o seu lenço e alguém era curado. Tantos sinais operou em nome de Jesus e ele não conseguia operar milagre em si mesmo. Orou por 3 vezes, insistiu
E o Senhor disse a ele: Paulo, a minha graça te basta. Já pensou que coisa? Esse espinho na carne, alguns dizem que pode ser uma doença. Veja aqui o que diz capítulo 4 do livro dos Gálatas, escrito aos Gálatas, capítulo 4, versículo 13. Vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza na carne. É daí que alguém deduz que pode ser, espinho na carne pode ser o quê? Uma doença. E não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Veja o que Paulo está dizendo, né? Alguns dizem que esse espinho na carne pode ser malária, uma enfermidade, pode ser também um defeito físico causado por algum apedrejamento, seja o que for, né? Seja o que for, deve ter sido problema físico, né? Note que o crente fiel, que está na vontade do Senhor, ativo no serviço cristão, não é imune às doenças, né? Pode ter sido esse espinho na carne, pode ter sido uma enfermidade, problema na vista, pode ter sido, seja o que for, mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Se tem a graça de Deus, tem tudo, né? Tratando desses sinais do apostolado ou do ministério do apóstolo Paulo, aqui em Corinto, no capítulo 12 e o versículo 12 de 2 Coríntios, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Aí Paulo vai dizer ainda no verso 18 do capítulo 12, 2 Coríntios: roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Né? Aí Paulo vai dizer nesse capítulo 12 ainda, veja o desabafo dele, ele vai dizer que os filhos não é para deixar herança para os pais, são os pais que devem deixar herança para os filhos. No versículo 14 do capítulo 12, eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Ele disse: eu tenho cuidado de vocês, meu prazer é cuidar da alma de vocês, meu problema aqui é cuidar da alma de vocês. Não estou interessado nos seus bens, estou interessado em vós, na vossa alma. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Ele se considera pai na fé. Como pai, quer cuidar. Mas ele com certeza estava enfrentando alguma situação em que alguns não o aceitavam como apóstolo de Cristo, né? Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Veja que situação que ele poderia estar enfrentando, oposição, pessoas que não aceitavam o seu apostolado, não aceitavam o chamado de Deus. Tanto é que Paulo, em algumas cartas, ele vai escrever logo no início: Paulo, apóstolo, segundo a vontade de Jesus Cristo, né? Paulo, chamado por Jesus. Ele vai enfatizar sempre, em algumas passagens, dizendo que foi chamado por Jesus. Ele está dizendo: foi o próprio Deus quem me escolheu, foi Ele quem me chamou. Ainda que alguém não aceite o meu apostolado, mas vocês não estão vendo os sinais. Jesus disse, capítulo 16, verso 15 de Marcos: esses sinais seguirão aos que crêem em meu nome. Veja, então os sinais são para ver na vida do cristão, na vida do líder. Os sinais têm que acompanhar os que creem, né? Louvado seja Deus. Aí você vai ver, mesmo assim as pessoas não aceitavam a Paulo.
Mesmo assim, as pessoas o rejeitavam, alguns o rejeitavam como apóstolo. E apóstolo quer dizer enviado. Jesus enviou o quê? Os 12. Jesus, ele chamou para apóstolo, né? Quando estava no seu ministério terreno, chamou alguns apóstolos. Entre eles está Pedro, Tiago, João. Paulo já está em outra parte, mas o próprio Jesus, no caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, chamou a Paulo. Né? Possivelmente alguém dizia, né? Pedro sim, né? Tiago sim, mas Paulo, que matava, perseguia, apedrejava? Não acredito no chamado deste homem, mas o próprio Jesus encontrou com ele no caminho. Veja o que Paulo diz no capítulo 1, verso de número 1 do livro aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Olha o que Paulo está dizendo. Ele enfrentava na sua vida oposição, porque não era um dos 12, né? Na verdade, elegeram um, Matias, para o lugar de Judas. E onde é que está Matias? Matias não abriu igreja. Matias não deixou nenhum legado, nenhuma marca, porque foi colocado no ministério no lugar de Judas por sorteio, por sorte. Mas Paulo não foi por sorte. Jesus Cristo o chamou. Então não te aperreia se alguém não acredita no teu ministério, né? No teu chamado. O importante é que Jesus, ele teve um encontro contigo e te chamou. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. E a minha oração é que Deus traga sinais, prodígios e maravilhas no teu ministério e na tua vida. Amém.